A Psicanálise do Fogo, por Gaston Bachelard. Tradução Paulo Neves, editora Martins Fontes, selo Martins, canal Le Conde. Prefácio. Não convém ver a realidade tal como eu sou. Paul Eluard. Primeiro, basta falarmos de um objeto para nos acreditarmos objetivos. Mas, por nossa primeira escolha, o objeto nos designa mais do que o designamos, e o que julgamos nossos pensamentos fundamentais são a miúde confidências sobre a juventude de nosso espírito. Às vezes nos maravilhamos diante de um objeto eleito. Acumulamos as hipóteses e os devaneios. Formamos assim convicções que têm a aparência de um saber, mas a fonte inicial é impura. A evidência primeira não é uma verdade fundamental. De fato, a objetividade científica só é possível se inicialmente rompemos com o objeto imediato, se recusamos a sedução da primeira escolha, se detemos e refutamos os pensamentos que nascem da primeira observação. Toda objetividade, devidamente verificada, desmente o primeiro contato com o objeto. Ela deve, em primeiro lugar, criticar tudo. A sensação, o senso comum, inclusive a prática mais constante, e, finalmente, a etimologia, pois o verbo, feito para cantar e seduzir, raramente coincide com o pensamento. Longe de maravilhar-se, o pensamento objetivo deve ironizar. Sem a vigilância malévola, não assumiremos jamais uma atitude verdadeiramente objetiva. Quando se trata de estudar os homens, semelhantes, irmãos, a simpatia é a base do método. Mas diante desse mundo inerte que não vive nossa vida, que não sofre nenhuma de nossas penas e não exalta nenhuma de nossas alegrias, devemos deter todas as expansões, devemos escarnecer de nossa pessoa. Os eixos da poesia e da ciência são, a princípio, inversos. Tudo o que a filosofia pode esperar é tornar a poesia e a ciência complementares, uni-las como dois contrários bem feitos. É preciso, portanto, opor ao espírito poético expansivo o espírito científico taciturno, para o qual a antipatia prévia é a saudável precaução. Vamos estudar um problema em que a atitude objetiva jamais pôde se realizar, em que a sedução primeira é tão definitiva que deforma inclusive os espíritos mais retos e os conduz sempre ao aprisco poético onde os devaneios substituem o pensamento, onde os poemas ocultam os teoremas. É o problema psicológico colocado por nossas convicções sobre o fogo. Problema que nos parece tão diretamente psicológico que não hesitamos em falar de uma psicanálise do fogo. Desse problema realmente primordial, colocado à alma ingênua pelos fenômenos do fogo, a ciência contemporânea afastou-se quase completamente. Os livros de química, com o passar do tempo, viram os capítulos sobre o fogo tornarem-se cada vez mais curtos, e são numerosos os livros modernos dessa disciplina nas quais buscaríamos em vão um estudo sobre o fogo e sobre a chama. O fogo não é mais um objeto científico. O fogo, objeto imediato relevante, objeto que se impõe a uma escolha primitiva, suplantando amplamente outros fenômenos, não abre mais nenhuma perspectiva a um estudo científico. Parece-nos então instrutivo, do ponto de vista psicológico, acompanhar a inflação desse valor fenomenológico e perceber de que modo um problema que oprimiu durante séculos a pesquisa científica viu-se de repente dividido ou despojado sem ter sido jamais resolvido. Quando perguntamos a pessoas cultas, cientistas inclusive, como fiz diversas vezes,
O que é o fogo? Recebemos respostas vagas ou tautológicas que repetem inconscientemente as teorias filosóficas mais antigas e mais quiméricas. A razão disso é que a questão foi colocada numa zona objetiva impura, em que se misturam as intuições pessoais e as experiências científicas. Mostraremos precisamente que as intuições do fogo, talvez mais que qualquer outra, permanecem presas a uma pesada tara, levam a convicções imediatas num problema que só precisaria de experiência e medidas. Num livro já antigo, tentamos descrever a propósito dos fenômenos caloríficos, um eixo bem determinado da objetivação científica. Mostramos de que modo a geometria e a álgebra cederam pouco a pouco suas formas e seus princípios para canalizar a experiência numa via científica. É agora o eixo inverso, não mais o da objetivação, mas o da subjetividade, que gostaríamos de explorar para dar um exemplo das duplas perspectivas que se poderiam atribuir a todos os problemas colocados pelo conhecimento de uma realidade particular, mesmo bem definida. Se temos razão a propósito da real implicação do sujeito e do objeto, caberia distinguir mais nitidamente o homem pensativo e o pensador, sem esperar, todavia, que essa distinção seja completa. Em todo caso, é o homem pensativo que queremos estudar aqui. O homem pensativo junto à lareira, na solidão, quando o fogo é brilhante, como uma consciência da solidão. Teremos então múltiplas ocasiões de mostrar os perigos para uma consciência científica das impressões primitivas, das adesões simpáticas, dos devaneios indolentes. Poderemos facilmente observar o observador, a fim de identificar bem os princípios dessa observação valorizada, ou, melhor dizendo, dessa observação hipnotizada, que é sempre a observação do fogo. Enfim, esse estado de leve hipnotismo, cuja constância surpreendemos, é muito propício a desencadear a investigação psicanalítica. Basta um entardecer de inverno, o vento ao redor da casa, um fogo claro, para que uma alma dolorosa fale, ao mesmo tempo, de suas lembranças e de suas penas. Abre aspas. É uma voz baixa que se encanta sob a cinza do inverno. O coração, fogo encoberto, que se consome e canta. Fecha aspas. Tu lê. Segundo. Mas se nosso livro é fácil quando o tomamos linha por linha, parece-nos verdadeiramente impossível fazer dele um conjunto bem ordenado. Um plano dos erros humanos é um empreendimento irrealizável. Em particular, uma tarefa como a nossa recusa o plano histórico. Com efeito, as condições antigas do devaneio não são eliminadas pela formação científica contemporânea. O próprio cientista, quando abandona seu trabalho, retorna às valorizações primitivas. Seria inútil, portanto, descrever, na linha de uma história, um pensamento que não cessa de contradizer os ensinamentos da história científica. Ao contrário, dedicaremos uma parte de nossos esforços a mostrar que o devaneio não cessa de retomar os temas primitivos, não cessa de trabalhar como uma alma primitiva, a despeito do pensamento elaborado, contra a própria instrução das experiências científicas. Também não nos situaremos num período remoto, onde nos seria demasiado fácil descrever a idolatria do fogo. O que nos parece interessante é apenas constatar a secreta permanência dessa idolatria. Por isso, quanto mais próximo de nós o documento que utilizarmos, tanto mais força terá para demonstrar nossa tese. Na história, é esse documento permanente vestígio de uma resistência à evolução psicológica que perseguimos. O homem velho na criança, a criança no homem velho, o alquimista sob o engenheiro. Mas como para nós o passado é ignorância, como o devaneio é impotência,
eis nosso objetivo: curar o espírito de suas felicidades, arrancá-lo do narcisismo que a evidência primeira proporciona, dar-lhes outras seguranças que não a posse, outras forças de convicção que não o calor e o entusiasmo. Em suma, provas que não seriam, em absoluto, chamas. Mas dissemos o bastante para fazermos perceber o sentido de uma psicanálise das convicções subjetivas relacionadas ao conhecimento dos fenômenos do fogo, ou, mais brevemente, de uma psicanálise do fogo. É no nível dos argumentos particulares que iremos precisar nossas teses gerais. Terceiro, queremos, no entanto, acrescentar ainda uma observação, que é uma advertência. Quando nosso leitor tiver concluído a leitura desta obra, em nada terá ampliado seus conhecimentos. Talvez isso não seja inteiramente culpa nossa, mas simplesmente o preço a pagar pelo método escolhido. Quando nos voltamos para nós mesmos, desviamo-nos da verdade. Quando fazemos experiências íntimas, contradizemos fatalmente a experiência objetiva. Convém repetir. Neste livro, em que são feitas confidências, enumeramos erros. Nossa obra se oferece, pois, como um exemplo dessa psicanálise especial que julgamos útil na base de todos os estudos objetivos. É uma ilustração das teses gerais defendidas num livro recente sobre a formação do espírito científico. A formação do espírito científico. A pedagogia do espírito científico ganharia em explicitar assim as seduções que falseiam as induções. Não seria difícil refazer para a água, o ar, a terra, o sal, o vinho, o sangue, o que esboçamos aqui para o fogo. A bem da verdade, essas substâncias imediatamente valorizadas, que envolvem o estudo objetivo em temas sem generalidade, são menos nitidamente duplas, menos nitidamente subjetivas e objetivas que o fogo. Mas contém igualmente uma falsa marca, o falso peso dos valores não discutidos. Seria mais difícil, mas também mais fecundo, levar a psicanálise à base de evidências mais refletidas, menos imediatas e, portanto, menos afetivas do que as experiências substancialistas. Se merecêssemos encontraremos-los, os incentivaríamos então a estudar, do mesmo ponto de vista de uma psicanálise do conhecimento objetivo, as noções de totalidade, de sistema, de elemento, de evolução, de desenvolvimento. Não haveria dificuldade para perceber, na base de tais noções, valorizações heterogêneas e indiretas, mas cujo tom efetivo é inegável. Em todos esses exemplos, encontraríamos, sob as teorias aceitas com maior ou menor facilidade pelos cientistas ou os filósofos, convicções a miúde bastante ingênuas. Essas convicções são luzes parasitas, que turvam as legítimas claridades que o espírito deve acumular num esforço discursivo. É preciso que cada um se empenhe em destruir em si mesmo tais convicções não discutidas. É preciso que cada um aprenda a escapar da rigidez dos hábitos de espírito formados ao contato das experiências familiares. É preciso que cada um destrua, mais cuidadosamente ainda, que suas fobias, suas filias, suas complacências com as instituições primeiras. Em resumo, sem querer instruir o leitor, seríamos recompensados de nossos esforços se pudéssemos convencê-lo a praticar um exercício no qual somos mestres: zombar de si mesmo. Nenhum progresso é possível no conhecimento objetivo sem essa ironia autocrítica. Digamos, para terminar, que só fornecemos uma parcela minúscula dos documentos que acumulamos ao longo de intermináveis livros científicos dos séculos XVII e XVIII, de sorte que esta pequena obra
é apenas um esboço. Quando se trata de escrever tolices, seria realmente muito fácil fazer um livro grosso.